Eu gostaria de chamar o cineasta Aurélio Michiris, que é documentarista e cineasta. Sua carreira se iniciou nos anos 1980, sua obra em filme e televisão tem como foco a região e os povos amazônicos. Cursou o Instituto de Artes e Arquitetura da UNB em 1973 e Artes Cênicas na Escola de Artes Visuais Parque Lage, no Rio de Janeiro, entre 1977 e 1978. Dirigiu filmes premiados como Cineasta da Selva, Que Viva Glauber, Teatro Amazonas e Nina Bobardi e A Agonia do Mogno, além do recente Tudo por Amor ao Cinema. Boa tarde. Quero agradecer esse honroso convite de participar desse seminário, que aliás não é o primeiro, já é o segundo. E foi um encontro, esse encontro desse seminário que me provocou a chegar a Roger Kaysner. A minha palestra, claro, não é de acadêmico, porque não sou, mas eu vou contribuir com esse tempo que eu estou refletindo na decisão de realizar um filme de longa-metragem sobre Roger Kaysner na Amazônia, baseado no Diário da Amazônia. Bem, já estamos há uma semana, Brasília, Manaus, encontrando amigos, pessoas que estão pensando, sobretudo em Manaus, onde nós tivemos um encontro surpreendente com jovens amazonenses, que não têm de 30 e poucos anos, mas que têm um conhecimento profundo, de alto nível, sobre a questão de Roger Kaysner e dos direitos humanos. Inclusive, eu estou falando isso porque eu sou amazonense, nasci em Manaus, então para mim foi um orgulho encontrar aqueles jovens lá, professores universitários, mais de 34 anos, 33 anos, e foi a primeira vez que eu vi pessoas refletindo essencialmente, juridicamente, sobre Roger Kaysner. Isso foi muito surpreendente para mim. Me abriu os olhos e me abriu outras janelas para essa questão. Bem, eu escrevi aqui um texto e vou tentar conversar com vocês, que na verdade é um depoimento pessoal sobre isso. Por que realizar um filme documentário no Brasil sobre o irlandês Roger Kaysner? O que a Amazônia tem a ver com essa história? Esta foi a primeira indagação que fizemos quando decidimos realizar esse filme. Mas antes que entremos objetivamente no assunto Roger Kaysner, gostaria de introduzir algumas referências entre a minha existência amazônica e o simbolismo daquilo que para mim significava a Irlanda. Um lugar tão distante como a Amazônia é para o irlandês. A recíproca aqui é verdadeira. Hoje posso afirmar que as informações sobre a Irlanda atravessam as páginas da literatura de James Joyce. Como passar incólume por este texto? A história é um pesadelo do qual tentamos acordar. Para mim, tudo isso aconteceu em 1972. Morava em Brasília e era estudante da Universidade de Brasília. E junto com colegas, resolvemos editar um jornal alternativo, ou underground, como nós chamávamos na época, chamado Tribo. E nele publiquei um texto denominado No Útero da Taba Tribo. Um dos meus professores, ao ler, comentou comigo: interessante esse teu texto, é uma pororoca de palavras, neologismo, parágrafo sem vírgula, uma invenção linguística bastante influenciada por James Joyce. Acontecia que nunca havia lido nada desse escritor irlandês. Assim que o professor se afastou, fui correndo à biblioteca pesquisar algo sobre Joyce e a sua obra. A partir daquele momento, a Irlanda havia deixado de ser apenas um lugar distante. A sua literatura incorporou-se à paisagem das falésias,
da República da Irlanda, dos conflitos de Belfast e da Irlanda do Norte. E comecei a escutar aqui e ali música de Paul McCartney, letras, canções de John Lennon, onde citava a Irlanda e seus conflitos. E começaram a surgir os filmes sobre a Irlanda, sobretudo Os Ventos da Liberdade, de Ken Loach. Este filme me colocou à frente uma Irlanda que me desafiava a compreender. Mas ao realizar, em 1992, o documentário A Árvore da Fortuna, sobre a saga da borracha da Amazônia, e O Cineasta da Selva, em 1997, onde conta a história de Silvino Santos, foi que me deparei pela primeira vez com um intrigante personagem, Roger Casey. Finalmente, foi por causa desses dois documentários que o historiador Angus Mitchell, na época morando no Brasil, tomou iniciativa para me conhecer. Presenteou-me com um livro, O Diário da Amazônia. Depois desse encontro, Roger Casey deixou de ser para mim apenas um irlandês, mas um cidadão de todo o mundo. E tinha ganho um grande amigo e consultor, que é o historiador Angus Mitchell, que infelizmente não pôde estar aqui conosco. Esses dois ícones, Silvino Santos e Roger Casey, graças às suas coincidências, conseguimos religar fios invisíveis que tornam esses personagens parte de uma mesma sintonia, a borracha amazônica. Eduardo Coutinho, um dos mais renomados documentaristas, gostava de dizer que a filmografia dos cineastas é marcada pela recorrência de um mesmo assunto. Concordo com ele. Ao passar do tempo, quando finalmente temos oportunidade para analisar nossas produções, levamos um susto. Num e outro filme, ali está a mesma preocupação. E este é o meu caso, com este filme que nós estamos iniciando a produção, chamado O Rugido do Mar na Selva, onde pretendo contar a história de Roger Casey, num recorte de sua espetacular trajetória, espetacular trajetória na Amazônia. Ele que participou de eventos importantes em 3 continentes, fartamente já foram comentados nas palestras, na África, na América e Europa. Ele é um herói de 3 continentes. Justamente pela recorrência temática, opto para mostrar a viagem de Casey na Amazônia, o quanto a sua passagem por essa emblemática região é inesquecível. Basta ler o seu Diário da Amazônia e aí vamos encontrar um dia a dia revelador daqueles tempos quando a borracha amazônica monopolizava e representava 45% da economia brasileira. Ali não vamos olhar e admirar um cartão postal do ciclo da borracha e o seu falso de milionários boçais, mas a própria engrenagem que a economia da borracha dinamizava sob o domínio impiedoso de uma nova modalidade de trabalho, ao qual Rosa Luxemburgo, inspirado nos relatórios de Roger Casey, denominou a escravidão do débito. Vou abrir um parênteses aqui, e aproveitando sobre o comentário do Euclides da Cunha, porque passou em incólume os relatos de Euclides da Cunha, eu tenho a impressão que o Brasil não dava muita importância para a Amazônia. Como hoje ainda há uma certa veleidade amazônica. Imagina, a economia da borracha representou 45% da economia nacional. No entanto, nos anos 40, início dos anos 40, um dos mais importantes escritores acadêmico da história do Brasil, chamado Caio Prado Júnior, escreveu um livro chamado A História Econômica do Brasil, onde ele fala todos os ciclos econômicos da nossa história. No ciclo da borracha, eu fiquei surpreendido o dia, isso já faz muitos anos, que eu fui ler esse livro e, como amazonense, amazônida, muito orgulhoso, fui ver o que ele falava da minha região. Simplesmente, sobre a economia da borracha, ele dedicou 13 linhas para dizer o seguinte:
não tem importância nenhuma para a história econômica do Brasil, a não ser para a literatura. Fala exatamente isso. Então, a ignorância de Caio Prado Júnior é a ignorância da maioria dos brasileiros em relação ao seu próprio país e sobretudo, à Amazônia. Então, não me surpreende que os relatos do Euclides da Cunha não interessassem a ninguém. Mas veja bem, o advogado do estado do Amazonas, nesse ciclo econômico de riqueza, era Rui Barbosa, um dos mais proeminentes juristas da história do Brasil. Diz até que aquela casa, a casa Rui Barbosa, ele comprou com o dinheiro da borracha. Mas passou batido. E até hoje passou batido. Tanto que a economia da borracha hoje, apesar do mundo consumir 12 milhões de toneladas de borracha no mundo, a borracha continua a ser um commodity estratégico, junto com o petróleo, o aço. Hoje a Amazônia não significa nada, é um traço no ranking da produção da borracha. Então, fechando aspas, vamos aqui na minha história. Como já contei no meu filme O Cineasta da Selva, sobre a vida do pioneiro Silvino Santos, ele foi contratado para fotografar e filmar a versão oficial dos empreendimentos do todo-poderoso, o peruano Júlio César Arana, e os seus sócios britânicos na empresa Peruvian Amazon Company. Aqui neste filme realizaremos o personagem, como já citei, é o diplomata Roger Casey. Ele encontra na mesma missão de Silvino Santos, mas com objetivos diferentes. Casey navega desde o Rio de Janeiro, Belém e Manaus, aos confins de Seringais, no rio Putumayo. Para vocês terem ideia, de Manaus ao Putumayo é mais longe do que Manaus e Rio de Janeiro. Só para você ter ideia da dimensão territorial. Você passa por 3 fusos horários. Agora imagine o tempo de Casey, né, que era a vapor de navio e tal. Estamos em 1910, numa das suas anotações no seu diário da Amazônia, Casey me registra a data do seu aniversário. Ele completa 46 anos navegando. Mais uma vez, embrenha-se no coração da selva para certificar aquilo que o brasileiro Euclides da Cunha viu. Não é o bárbaro que nos ameaça, é a civilização que nos apavora. Não é, professor? Por conta de sua ambição, Silvino fará história pelo pioneirismo como cineasta amazônico, enquanto Casey não somente colocará nu o cruel e hediondo sistema de trabalho nos seringais, mas também se revelará um militante radical pela libertação da Irlanda sob o jugo da coroa britânica desde o ano 1175. O empenho individual pela consciência coletiva da história. Cada um deles registrou as mesmas pessoas e o mesmo lugar, Silvino e Casey. No que podemos concluir, o olhar não passa de um recorte de uma determinada realidade vivida por uma determinada pessoa. Em 1910, quando realizou esta viagem aos confins da Amazônia, no rio Putumayo, Roger Casey, então cônsul-geral da Grã-Bretanha no Brasil, já havia sido reconhecido internacionalmente como humanista e, por isso, condecorado com a mais notável comenda dada pela coroa britânica. Essa viagem ao rio Putumayo seria para Casey um mergulho às profundezas da alma, mas ao mesmo tempo é uma metáfora para as desilusões utópicas do Eldorado, transformado num inferno tropical, uma espécie de descidas aos infernos, no meio de descobertas da beleza natural da floresta amazônica. Aqui eu abro aspas, parênteses, para falar exatamente, aqui se difere o Casey dos outros viajantes. Os outros viajantes passavam e registravam a beleza. Aqui e ali demonstrava um certo racismo, um certo preconceito, mas sempre a beleza, a exuberância da floresta amazônica. Casey, nesta viagem, ele vê a beleza. Ele até caça borboletas, e as borboletas até hoje existem, estão lá em Dublin, está em exposição. Mas os relatos dele mostram essa viagem
solitária, ele se revela um homem solitário, ele quer transformar o mundo solitariamente, é o sentimento que você tem lendo o diário. Casey encontra-se no impasse sobre a sua real identidade, seria um diplomata britânico ou um revolucionário irlandês. Ao final, desde que viajou no Rio Amazonas e retornou à Europa, Roger David Casey é um homem transformado, não mais um súdito da coroa britânica, mas um revoltado irlandês. Roger Casey e Silvino Santos são um personagem de uma mesma história. A fotografia, o cinema e a borracha colocaram-lhes numa paralela causada pelos conflitos e interesses geopolíticos da economia do lácteos. Esse inusitado encontro dá-se quando se acirra a disputa pelo monopólio da exploração do leite da seringueira, necessário para o grande salto da Revolução Industrial, final e começo do século XIX e XX. A borracha da Amazônia encontrava-se no centro do mundo, mas sob um eficiente cartel controlado pelo Império Britânico, enquanto que a invenção e a industrialização dos veículos motorizados encontrava-se nos Estados Unidos da América do Norte. Essa realidade servirá como cenário de disputa dissimulada e outras vezes abertas. Nesse sentido, o cinema de Silvino Santos e o protagonismo diplomático de Roger Casey é uma consequência direta do lado negro dessa disputa. Enquanto o jovem português Silvino Santos, no auge dos seus 24 anos, queria conquistar a fama, Roger Casey, aos 46, já era um veterano servidor da coroa britânica e já queria expulsar o colonialismo britânico de sua terra natal. Foi um encontro, desencontro. Inclusive, abrindo outro parênteses, o Silvino, ele deixou, antes de morrer, um ano antes de morrer, ele escreveu num caderno, manuscrito, o que seria as memórias dele, que ele denominou o romance da minha vida. Infelizmente, essas memórias encontram-se à margem da história. Se encontra guardado no Museu Amazônico, lá em Manaus. E nessas memórias, num momento, ele cita o Casey. Quer dizer, ele está... Hoje nós encontramos o cônsul-geral britânico, ele esteve junto, o pai começa a citar, quer dizer, eles se viram, um viu o outro, se cruzaram, né? Eles não eram o encontro das águas, eles eram os desencontros das águas. Bem, foi um encontro e desencontro. Silvino, através das suas fotografias e, posteriormente, filmes, encontrava-se na condição de mostrar a realidade vendida pelo contratador de seu serviço, o peruano Júlio César Arana, submetido aos holofotes da mídia internacional como um assassino de índios. Casey, mais uma vez, via sob a responsabilidade de comprovar, através de relatos escritos por fotos, que o inferno nos seringais era real. Ele era a prova irrefutável que poderia fazer Arana e seus sócios da Peruvian Amazon Company pagarem por seus atos hediondos. Simultaneamente a esse escândalo, o monopólio da produção da borracha começava a mudar de mãos. Esse é o lado negro. A crescente demanda de consumo descartava o lácteos dos seringais extrativistas da Amazônia, enquanto que os seringais cultivados no Sudeste Asiático germinavam, produziam conforme a necessidade do mercado mundial e melhor. Não havia índios, insetos, malárias e se encontrava mais perto do complexo militar do Império Britânico. Sim, as seringueiras do Sudeste Asiático era fruto daquela ação de biopirataria feita em 1876, quando foram contrabandeados 70 mil sementes de seringueiras para Kilgar, em Londres. A Amazônia dava adeus ao fastro da borracha, mas, por outro lado, e por causa disso, Silvino se tornou um pioneiro do cinema e deixou um legado que não se pode descartar jamais. É um dos únicos testemunhos fílmicos daquilo que aconteceu naquela região a partir de uma única planta do Banco Genético Amazônico, a seringueira. Enquanto que o renomado e pioneiro defensor dos direitos humanos, Roger Casey, por conta do seu envolvimento em defesa da soberania irlandesa, era preso, perdia o cargo de diplomata, as condecorações
e foi condenado à forca, sob acusação de alta traição. Qual é o legado de Roger Casey? Eis uma pergunta que tem resposta justamente, talvez, quem sabe, neste seminário, que celebra e rememora o centenário tanto do levante de Páscoa como a execução por fuzilamento da maioria dos líderes dessa revolta e a morte por enforcamento de Roger Casey. Os ingleses, a gente sabe, queriam apagar o Roger Casey, né? Foi enterrado na própria prisão, sem um lápide, para que se esquecesse ele e a sua história. Mas desde a descoberta, desde a conquista da Irlanda em direção à sua soberania, como também passado mais de um século de seu relato sobre o trabalho escravo na Amazônia, continua uma referência permanente. E por mais incrível que pareça, esta realidade é também recorrente. Muitas daquelas denúncias de maus-tratos continuam a assombrar o nosso cotidiano. Mais do que nunca, exige-se defender os direitos humanos. Na Amazônia, os interesses de uma economia predatória continuam a ameaçar a existência desta floresta. Mas, como já disse, multiplicou-se também a consciência em sua defesa. Surgiram expressivos líderes como Chico Mendes, acriano descendente daquelas centenas de milhares de nordestinos que vieram coletar borracha no Acre, um território conquistado pelos seringueiros contra a presença da Bolívia Syndicate, uma organização multinacional que tinha como estratégia criar um enclave empresarial na Amazônia. Tanto aqueles povos indígenas do Rio Putumayo, Witotos, Bora, Ucainas, como o Chico Mendes e Roger Casey, um com os outros, conheceram nos seringais a mais criminosa organização de trabalho, segundo Euclides da Cunha. Em 1988, Chico Mendes foi assassinado por conta da sua luta em defesa da floresta. Chico, um personagem destacado à margem da história. Como definiu a Amazônia também o notável escritor já citado, Euclides da Cunha. Assim como Roger Casey, até hoje continua a desafiar a incompreensão e o preconceito à margem da história. A enorme importância de seus feitos, segundo o poeta Yeats, continua como um fantasma batendo na porta da história. Ele é poesia na boca dos poetas, é canção na voz dos trovadores, é personagem na escrita dos romancistas, é ficção, é filme documentário. A sua vida continua viva. Obrigado. Obrigada, Aurélio. Agora eu gostaria de abrir para perguntas. Justamente, era sobre um filme, saber como foi que você chegou a essa personagem que inspira para fazer esse filme que está em processo, não é? Querer saber que foi o perfil maior que chamou a atenção como cineasta e como diretor que você vai plasmar nesse filme que está em construção no seu imaginário. Bem, é difícil falar de um filme que ainda não foi feito, né? Porque, sobretudo, documentário é diferente de ficção. O documentário ele toma formas diferentes. Você começa com uma ideia e ele acaba em outra, né? Isso é recorrente. Mas, como eu já falei, o Casey, eu descobri o Casey pelo Angus. Quando o Angus me procurou para saber, escuta, por que você citou esse personagem, né, em 2 documentários? Aí eu, não, porque ele estava fazendo parte da história, mas eu não tinha interesse nele, né? Aí ele me deu o livro, o Diário da Amazônia, e nas conversas que a gente foi tendo ao longo, já faz muito tempo, eu estive com o Angus em Londres, ainda no século passado, e a gente foi conversando, mas não tinha ideia de fazer. Inclusive, ele ajudou a fazer um documentário com Alan Gilson, cineasta irlandês. Na época, ele entrou em contato comigo, queria que eu ajudasse, eu ajudei, passei as imagens do Silvino.
e foi já feito, você encontra até no YouTube, se quiser, esse documentário, mas eu não estava na linha do meu horizonte fazer um filme sobre Roger Case, nada disso. Mas ao conversar cada vez mais com o Angus, em cartas, né, depois por e-mails, e depois pessoalmente, e sobretudo depois daquele seminário que eu participei, que você me convidou, e ouvi as pessoas falarem, ali começou a germinar uma pequena ideia, né? Mas, inclusive eu pensava fazer, vamos fazer sobre o ciclo da borracha, né? Mas depois eu fui ver, não, o case é muito mais importante que isso, ele é maior. O case as capilaridades case é impressionante, né? Porque você vê hoje, nós estamos falando do case em várias vertentes aqui. Se nós quisermos, nós podemos poesia, nós podemos falar de romance, nós podemos falar sobre pornografia, a gente pode falar de sexo, de erotismo, de homossexualismo, a gente pode falar de política, de estratégia, de diplomacia, a gente pode falar do Casement sobre cidadão, sobre esquizofrenia, sobre, enfim, simbolismos de exploração colonial, né? Ele está presente em tantas vertentes. Casement são muitos, o Casement não é um só, né? Isso, quando eu descobri isso, que eu disse, não, eu quero agora entender melhor isso, eu quero entender quem é esse cara. E aí, com o acesso do Diário da Amazônia, que eu vi que ali tinha tudo, porque inclusive no Diário da Amazônia, ele fala de Euclides da Cunha, quando ele diz assim, hoje foi assassinado Euclides do Grande, escritor Euclides da Cunha, depois ele cita, hoje houve uma revolta da Chibata. Quer dizer, ele estava atento ao Brasil, e eu fui ficando cada vez mais encantado com o Casey. Embaixador, depois da Virgínia. Eu sei que a sua especialidade é o documentário, mas se tivesse os recursos, gostaria de fazer um filme dramático sobre a vida de Casement. É um filme de ficção, você está falando? Ficção, mas baseado na realidade que parece ficção, que é a vida de Casement. Não, nos meus documentários, quem já viu algum documentário meu, com o Sinais da Selva, qualquer outro, o Teatro Amazonas, por exemplo, sempre eu uso ator. Eu gosto disso porque quando você, apesar de ser um documentário, mas quando você cria uma ação dramática com o ator, você joga uma cumplicidade às pessoas, né? As pessoas entram na tua história, né? Não fica aquela coisa professoral, didática, que um documentário geralmente se propõe. Mas no Cenário da Selva é isso, né? Um ator, tem 12 grandes atores brasileiros. No Teatro Amazonas, por exemplo, convidei o cantor o Jair Oliveira, o Jairzinho, e que ele faz o governador que foi assassinado, Eduardo Ribeiro, construiu o Teatro Amazonas, e que quando passou em Manaus houve um impacto muito grande quando viram o Eduardo Ribeiro representado. Então eu gosto do documentário, eu me sinto um documentário, eu não me sinto bem se eu for fazer uma ficção. Eu até já pensei, tem um roteiro sobre ficção, mas eu quero fazer o documentário mesmo do Casement. Agora, claro, ele vai ter um ator irlandês, né? A gente pretende, eu vou filmar lá no Putumayo, eu vou entrevistar os índios, os descendentes, claro, né? Vai ter depoimento de pessoas importantes, né? Que pensam, né? Porque eu gosto desse testemunho também de reflexão, como o Angus Mitchell e outros, que possam contribuir, esclarecer e formar esse mosaico. Agora, claro, é um recorte do Casement, né? Eu não vou falar sobre a sexualidade do Casement com os índios, porque aí eu vou fugir de onde eu quero chegar. Agora, quem quiser fazer, faça, pega outro recorte, né? Quem quiser fazer que eu acho lindíssimo, por exemplo, essa atitude dele de lobo solitário, está até na moda esse nome, chama lobo solitário, né? A gente ouve isso, inventado pelos norte-americanos, o lobo solitário.
o Casey é um pouco um lobo solitário. Né? Você vê que ele vai sozinho, porque ninguém tem nenhum partido, nenhum grupo que é ele, porque eu acho que ele era muito radical. E aí ele vai sozinho, vai na Argentina, ele vai nos Estados Unidos procurar apoio, até que ele toma a iniciativa e vai nos alemães. Quer dizer, e é uma coisa solitária, né? Então é por isso que ele é enforcado, os outros são fuzilados. Eu não sei qual é a melhor morte, mas ele foi humilhado. Os outros não foram, os outros nem tiveram julgamento, ele teve o julgamento. E eu então gostaria, aí sim que eu acho que alguém poderia fazer essa coisa solitária dele, né? Inclusive o discurso dele, quando ele é condenado à morte, é um discurso lindo, né? É muito emocionante. Isso é uma coisa que não vai estar, não posso mostrar no documentário, porque aí vai abrir muito, né? Assim, a viagem dele, ele se transformando, ele está saindo lá do Putumayo, indo para a Europa, para tomar em armas e lutar contra os patrões dele, que são os britânicos. Isso que me encanta. Ele é um índio, né, na verdade. Né? Ele vem se tirando a roupa, né, a gravata, o sapato, a meia, e chega em Londres pelado. A alma dele está pelada. Né? E aí, daí em diante, ele não é mais britânico. Né? Até tem ele dizendo que vai devolver a comenda, né? As comendas que ele recebeu. Ele está em conflito. Isso que me encanta muito, esse processo da pessoa se descobrir. Que é um pouco de nós todos, de alguma, claro, não como ele, radicalmente, mas a gente sempre tem esse processo um pouco de Orlando, da Virginia Woolf. E Aurélia, acho que, né, para falar do Amazonas, né, para falar do Casement lá, acho que ninguém melhor do que você. Né? Agora eu queria abrir para a professora Viviane. Uma pergunta muito parecida. Você mencionou James Joyce, adorei a pororoca literária, achei muito interessante o seu termo, mas você pretende trazer algo do universo literário irlandês para o seu documentário, ou você pretende usar as referências brasileiras, ou sua própria filmografia, alguma coisa do Coutinho? Queria saber um pouquinho sobre esse processo literário. Como eu falei, eu descobri que o Casey não é britânico, não é irlandês, não é africano, ele não é índio. Ele é um cidadão do mundo, né? Por isso que é os direitos humanos, né? Quer dizer, a grande bandeira dele. Então, eu acho, no documentário, eu quero, de alguma maneira, o documentário expresse isso. Não somente na presença de um ator, que eu pretendo trazer da Irlanda, e ele esteja num barco que eu vou construir, daqui meu produtor, quando a gente conseguir fazer um barco e ele está sozinho nesse barco, não tem ninguém com ele. Talvez um macaco, uma arara, talvez uma borboleta. Mas ele está sozinho porque eu acho que ele é muito solitário. Ele não teve filho, não teve família. Em Brasília nós tivemos um depoimento de uma sobrinha, neta, isso? Né? Uma prima, né, dele, que mora em Brasília. Ela deu um depoimento maravilhoso, assim, que é um filme, é outro filme. Que é um filme de todos nós, da nossa família. Então, o Casey é aquele cara da família que ninguém quer falar. É o chamado ovelha negra. E ela cresceu nesse mundo. Ela cresceu num colégio protestante, onde se nega todos os direitos dos irlandeses, que a maioria é católica. E o Casey, apesar de ser protestante, foi batizado católico e optou em ser cristão. Em vários momentos ele escreve isso, que ele é católico. Então ele era aquele cara que incomodou, entendeu? Então, no filme, tanto na trilha, como na narrativa, como no tratamento da fotografia, enfim, a gente vai procurar mostrar que o Casey, ele era um cidadão de todo mundo. Vai ter as músicas, não é a música irlandesa, sapateada. Não sei, pode até ter também, eu acho bonito, mas pode ter. Aliás, a música irlandesa, ela influenciou o mundo. Né? O que seria dos irlandeses, dos americanos, sem a música irlandesa? Né? Só a música country,
é uma variação da música irlandesa, né? Então, Bob Dylan não existiria, por exemplo. Né? Então, quer dizer, a gente pensa muito na influência que alguém, não sei, foi o Gibbons que falou, que a Irlanda é um país tão pequenininho, uma ilha pequena, mas que já produziu vários prêmios Nobel. Então, é um país que influenciou o mundo. O nosso nome, por exemplo, o Casey fala assim, que nos nomes mais bonitos é o nome Brasil. Então, você tem ideia que, né, dessa nossa relação com a Irlanda, ela está muito mais dentro da gente do que nós podemos imaginar. E no documentário eu quero traçar esse amor, essa minha descoberta pessoal, porque eu estou descobrindo também, a cada dia eu tenho muitos amigos irlandeses hoje em dia, né, pessoas que eu... Última pergunta. Imagino que vocês estão no início do processo, né, de produção, e o que mais falta para vocês deve ser recursos financeiros, né? Aí, com quem teria que falar querendo ajudar financeiramente, então, aí no filme? A produção, no Brasil, a produção de um filme passa por... Esse no mundo inteiro, na verdade, para por vários... no Brasil tem as leis de incentivo à cultura, né, os editais onde você concorre, nós estamos qualificados a fazer isso, estamos em busca, estamos em contatos com empresários, buscando novos contatos com outros empresários interessados a incorporar nessa empreitada de fazer o filme. E, enfim, eu tive um primeiro prêmio, que foi o governo da Irlanda me convidar para visitar a Irlanda, e isso que realmente definiu que deveria fazer um filme. Eu tive esse privilégio primeiro ciceroneado pelo Angus Mitchell, já é uma coisa que não é para qualquer um, de visitar todos os lugares onde esteve o Casey. Então eu tive esse privilégio, eu estive lá, eu vi os lugares, eu respirei o mesmo ar que o Casey respirou na praia onde ele desembarcou, quase se afoga. Enfim, eu estive em todos os lugares. Então, espero conseguir depois fazer uma coprodução com uma produtora na Irlanda, que é uma possibilidade. Enfim, isso faz parte da nossa batalha, né, Patrícia? Agora tem só mais duas perguntas. Tem muitas perguntas, não sei como a gente está de tempo. Estamos com tempo. Então, olha, ela primeiro, depois a professora Mail, você e o Peter. Depois, ok. Ok, obrigada. Ok. Fiquei curiosíssima a respeito do Roger e sobre a produtividade do documentário. Eu sou roteirista e faço crítica literária, e eu gostaria de saber, além de tudo, vindo do interior do Mato Grosso, eu sou do interior, e realmente no seu discurso e no discurso dos outros dois palestrantes, a questão do esquecimento do Estado, né? Esquecimento por causa de nós estarmos tão afastados das coisas que acontecem no litoral. E realmente, fato, verdade. Então, a minha pergunta é, no filme, dentro desse processo, né, sobre a trajetória do Roger, vai haver um enfoque sobre os acontecimentos lá no Amazonas que deixaram ele voltar, como mesmo seu texto diz, tão revoltado com as coisas que ele vivenciou aqui? Teria esse enfoque crítico ou do depoimento, como você disse, que vai ser coletado de algumas pessoas e tal, mas como no filme ele vai interpretar o autor, então ele vai vivenciar esse processo, certo? Então gostaria, se possível, não sei se pode falar sobre isso, mas se vai haver esse enfoque sobre o nosso Amazonas e os acontecimentos daquela época de fato. Sobre o olhar, sobre, né, não só o olhar dele, mas no âmbito do que estava acontecendo realmente.
Aurélio, eu sou jornalista, meu nome é Juliana Rezende, eu fiz uma capa para a crítica quando você lançou o Cineasta da Selva. Ah, sim. Não sei se você lembra. E o que eu quero saber é o seguinte, como é que o Silvino encontra com Casement? Em algum momento, o Silvino ele estava registrando a situação. O Casement estava como oposição, estava denunciando o que estava acontecendo. Então, como que se dá esse encontro deles, se é que eles realmente se encontram fisicamente? Você pretende colocar isso no filme? Como é que vai ser isso? Não, isso não vai existir. Eu não estou preocupado com esse encontro. Aurélio, vamos só ouvir as outras perguntas, aí você faz uma, professora Mail. Não é pergunta, é comentário, Aurélio. Eu queria só te dar os parabéns. O teu texto está maravilhoso. E se a sua narrativa fílmica, que também o cinema é uma linguagem narrativa, for tão boa como o texto, você vai ganhar muitos prêmios com esse teu documentário. Muito obrigada pela tua leitura maravilhosa. E você é formado em letras? Não. Adoro letras. Olha, gente, o pessoal de letras aqui que se inspire no Aurélio, porque você escreve muito bem. Obrigado. E espero que a linguagem do teu filme seja tão atraente quanto. Obrigado. Obrigada. Obrigada, professora Mail. Mais alguma pergunta? Não, Quem quer? O Peter. Só uma... Não, ele vai responder depois tudo. Tudo. Vamos lá. Só uma pergunta rápida. Parabéns pela iniciativa. Realmente é muito interessante esta notícia. Minha pergunta é, vai ser incluído no filme também referências ao palestra que o Casement deu no Nordeste do Brasil sobre o High Brasil, sobre as origens celtas do nome do Brasil? Não, Aurélio, agora se você puder responder brevemente, um pouquinho de cada um. Então, foi 4 perguntas. Sobre o roteiro, né? Sobre o Casement de Silvino e agora essa última. Não, na questão do roteiro, o roteiro está em primeiro tratamento. Nós temos um norte agora, né? Já sabemos, eu tinha 300 páginas de anotações para o roteiro. Transformei em 32 páginas. Isso para mim foi um alívio, você como roteirista pode imaginar. Quando você pega o resto da página, esquece, e agora só quero trabalhar com 32. Então isso foi um trabalho hercúleo, muito grande. Evidentemente, documentário, ele é feito de surpresa, entendeu? Às vezes, por isso que eu gosto, é um desafio. Por exemplo, eu pretendo ir filmar junto com os índios Muitotos, com os Boras, lá na terra deles, e entrevistá-los, né, os descendentes, para eles falarem da memória sobre esses fatos. Se eles quiserem representar um desses crimes, evidentemente que eu vou filmar. Eu espero que isso já aconteceu comigo. Em 1995, eu fiz um documentário chamado O Brasil Grande e os Índios Gigantes. São os índios Crenacarore, que mataram quase 1000, mais de 1000 deles, sobraram só 70 e poucas pessoas. E eles foram transferidos daquela estrada Cuiabá-Santarém para o Xingu, doentes, com malária, etc. E esses índios, depois que eles retomaram uma vida mais saudável, decidiram retornar para a terra deles. Aí uma ONG contratou um avião, levou os índios para... Quando eles olharam para a terra deles já tinha mais de 200 cidades. E eles viram, então não dá para voltar. Mas a gente quer... Aí na volta, vindo para São Paulo, eles olharam assim, viram uma terra. Então a gente quer aquela terra ali, exatamente. Era Cachimbo. E aí eles entraram na justiça, no Supremo, para pegar aquelas terras, que era deles também. Eles andavam por ali. E aí eu fui filmar. Eles queriam fazer um filme para entrar. Esse filme
Foi uma peça do processo, entendeu? Contava toda a história deles. E quando eu fui filmá-los lá no Xingu, e aí como é que foi? Como é que era? Quando os primeiros brancos chegaram, como é que eles chegaram? Aí eles, quando eu vi, eles se reuniram e me apareceram assim, um teatro fantástico, sabe? Eles se adornaram todos e começaram a representar como vinha um avião e como eles matavam, caía e acendia. E eu filmei isso e era quer dizer, eu não provoquei isso. Eles representaram aqui de uma forma que num documentário é muito forte, porque é verdadeiro, né? Então, se rolar uma coisa dessa, eu vou agradecer ao Keiser. Eu sou ateu, então só posso... bem, aí... Hã? Mas o que é isso? Já foi subindo? Então, o Rádio Brasil, ele vai estar em algum momento, alguém vai falar disso, né? Algum momento. Por exemplo, eu vi, viajando pela Irlanda, eu vi muitos lugares com nome parecido Brasil, farmácia. Então, eu pretendo, quem sabe, filmar mais essas coisas, mostrar que, mas de uma forma simbólica. Eu não vou, nem vou dizer isso, nem porque num documentário você não pode misturar muitos assuntos. Você tem esse recorte de 300 páginas de anotações, que viraram 32, eu pretendo seguir esse norte. Só vai entrar se alguma coisa sair numa forma de melhorar a minha história. Ok, certo. Obrigada. Obrigada, Aurélio. Obrigado a você. Aguardaremos, sim.